Solo Leveling é um dos melhores animes da atualidade e você precisa assistir imediatamente. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o Lin e galera, é o seguinte, Solo Leveling é muito bom, é muito foda e eu tenho que convencer você a assistir agora mesmo. Pra quem não tá entendendo nada, esse canal aqui é focado 100% em Dragon Ball, sendo que eu decidi fazer sempre vídeos extras falando de outros animes. E por que não falar do anime do momento que eu assisti agora? Eu estou muito hypado e precisava falar com alguém sobre esse anime. Então se vocês gostarem desse vídeo, eu posso fazer mais sobre esse anime ou outros animes que eu estou assistindo no momento. E para saber disso, o like seria o termômetro e também comentários aqui sobre sugestões. Tranquilo? E não se preocupe que a sua experiência não vai ser estragada de maneira alguma. Preciso falar algumas coisas, né, para convencer você a assistir esse anime e explicar algumas coisas, mas a sua experiência não vai ser estragada, tá? Agora, vai! Antes de tudo, galera, você pode assistir isso pelo Crunchyroll ou piratear, até onde eu sei, certo? Não tem outros streams. Onde a primeira temporada tem 12 episódios e a segunda tem 13 episódios. O criador já faleceu, contudo, o mangá está completo. Então a história já está finalizada e a terceira temporada tudo indica que lança só em 2026. E antes de falar sobre o anime em si, vocês têm que entender que a animação em específico desse anime é perfeita, muito bem animado, o traço é muito bem feito e as lutas são muito bem coreografadas. Muitas vezes as lutas parecem até mesmo um estilo de Dragon Ball, de tão rápido. É tão rápido que você não consegue nem ver o que acontece na sua frente. E quando você para, o frame ainda assim é muito bonito. É aquele estilo, né, de anime por temporada. Galera, é muito bem feito o que a gente vê aqui. E Solo Leveling, pessoal, tem uma premissa muito interessante, tanto no seu universo, que é muito bem construído, e eu vou explicar o porquê, quanto também com os poderes do personagem principal, o seu protagonista. É muito diferente de tudo que eu vi por aí já sobre animes. Basicamente, 10 anos atrás, apareceram uns portais misteriosos na Terra, no mundo todo. E esses portais é de uma outra dimensão onde tem monstros. E com a história principal de Solo Leveling é fechar esses portais para esses monstros não saírem desses portais e invadirem a Terra. Porque junto com esses portais, alguns humanos, quem não tinha poderes, surgiu poderes. Ninguém sabe o porquê, mas surgiu esses poderes em alguns humanos específicos. E são esses humanos que tentam fechar esses portais. Mas sobre eles eu falo daqui a pouco. Vamos focar nos portais, tá? Então, tanto esses portais como esses guerreiros, as lutas, toda a estrutura do anime lembra um grande videogame, um grande jogo de videogame. E eu que sou amante de jogos de videogame, tenho algumas platinas, tenho uma coleção grande aqui de jogos, me chamou muita atenção por isso também. Então, esses portais, eles se chamam de Dungeons, e dentro dessas Dungeons tem monstros, tem os famosos Minions, e no final terá algum chefe. Quem aqui já não jogou Assassin's Creed ou The Witcher, ou até mesmo God of War 3? Que antes de lutar, por exemplo, com Zeus, você luta com vários personagens genéricos até chegar no chefão. E aqui é a mesma premissa. Todos os portais têm esses personagens genéricos até você chegar no chefão. Derrotando o chefão, você consegue fechar esse portal para sempre. Caso você não derrota o chefão e você morra, tem a Dungeon Break, que seria os monstros saírem do portal. Inclusive, um desses portais, esses guerreiros não conseguiram derrotar os inimigos e uma ilha foi tomada por esses monstros. E esses portais têm níveis. Tem um rank E, que é o portal mais fraco, rank D mais forte que o E, C, B, A e o S, onde o S é o mais forte que tem. E assim também acontece com os humanos que despertaram esses poderes. Tem um nível E, galera, eu sou paraibano, então a gente fala E, só para vocês entenderem. Lá no anime, em outras regiões do Brasil, se chama E. Então se eu falar E, não estranhe. É a mesma coisa de E, tá? É só questão de costume mesmo. Então os guerreiros mais fracos é o E, tá? Depois vem o D, o C, o B, o A e o S. Também é distribuído assim. Então cada guerreiro de cada nível, de cada rank, é distribuído nos portais também de acordo com esse rank. Então um guerreiro de rank E não vai entrar no portal de rank S. Não, não é assim que funciona, né? Ah, e um detalhe, quando você é classificado em rank B, por exemplo, você não consegue aumentar de nível, porque você não consegue aumentar o seu poder. Então, uma vez que você é rank B, você será rank B para sempre, porque o seu nível, você não consegue aumentar esse nível.
E o nosso protagonista de que rank? Rank E. O ranking mais fraco de todos. Inclusive, ele é considerado o mais fraco dentro do seu próprio ranking, de tão fraco que ele é. E como eu falei, a estrutura desse anime é toda baseado em videogame. Cara, isso chamou muito a minha atenção. Primeiramente pelo próprio portal, né? Onde tem guerreiros fracos, minions, até você chegar no chefão. É como se fosse uma grande fase de algum jogo de videogame. Mas isso não para por aí, porque esses guerreiros que despertaram esses poderes, tem várias classes. Tem um mago, tem um curandeiro, que não é esse nome que é, né? É outro nome que eu não vou saber lembrar aqui agora. Mas funciona como curar, né? Tem um guerreiro, tem um necromante também. Então tem várias classes. E para entrar nesses portais, não é um só que entra, não. É uma equipe. Porque um ajuda o outro. Cada um tem a sua função ali dentro da dungeon. Então, da mesma forma que quando você nasce é do rank B, por exemplo, e não muda, se você é da classificação, é da classe mago, você será mago para sempre também, não muda. Então toda a estrutura do anime requer um videogame, até o próprio nome, Solo Leveling. Solo de sozinho e Leveling requer ao level do seu personagem. E que personagem é esse? O nosso protagonista. E o único ser até então que aumenta o seu nível de poder é justamente o nosso protagonista. Porque os poderes dele também requer ao quê? A um videogame. Que é muito interessante o poder dele. Muito mesmo. Porque os poderes dele parece que saiu de um jogo de RPG, como The Witcher, como Assassin's Creed, como eu falei antes. Aparece basicamente uma tela de informações que só ele vê, tá? Onde aparece, por exemplo, faça 100 flexões e 200 abdominais. Isso são atividades diárias que aparecem para ele. Então, se ele fizer, ele ganha pontos. E ao ganhar pontos, ele pode distribuir esses atributos nos seus poderes, que é dividido em força física, dividido em agilidade, em furtividade, em percepção. Então, à medida que ele vai fazendo essas atividades diárias e atividades extras, ele vai aumentando de nível, porque ele vai ganhando pontos e vai distribuindo. Então, a força dele, que era 10, vai para 12, vai para 15, vai para 20, 40, 50. A agilidade dele, que era 5, a mesma coisa. Então, ele vai aumentando de poder. E o poder dele, como eu falei, é um grande videogame. Por exemplo, aparece o inimigo. Aí aparece em cima do inimigo o nome desse inimigo, a classificação dele. Então assim, se tiver um nome em branco é porque ele é mais forte que esse inimigo. Se tiver um nome amarelo, o poder dele é igual do protagonista. E se tiver vermelho, o inimigo é muito mais forte do que ele. Porque quem joga videogame sabe que isso é muito comum acontecer nos RPG da vida aí. Mas não se preocupe que se você não joga videogame, é tudo muito bem explicado e introduzido aqui no anime. Então você não vai ficar voando não, tá? E só uma observação, galera. Tem uma luta em específico que não se preocupe, que não é spoiler, isso é besteira, que ele tá usando a furtividade. E a furtividade é ficar invisível. Então os inimigos não conseguem ver ele. E o que acontece? Aparece um olho, tira essa furtividade e os inimigos conseguem ver ele. Isso lembra muito, por exemplo, o Marvel Spider-Man lá do PS5/PS4, que Miles Morales ele tem o poder de ficar invisível, mas alguns inimigos têm alguns equipamentos que tira essa invisibilidade do Spider-Man Miles Morales, onde os outros inimigos conseguem enxergar. Então, em algumas bases que você vai atacar lá no jogo, você não consegue ficar invisível. Então assim, galera, como eu falei, as lutas lembram muito jogos de videogame, toda a estrutura do anime também. E o objetivo do protagonista é salvar sua mãe que está no hospital. Porque depois que teve esses portais, começou a ter algumas doenças que os médicos não conseguem explicar. E a mãe dele pegou essa doença, que é o sono profundo. Então o objetivo dele é ficar mais forte e conseguir curar a mãe dele também. Então, pessoal, espero no fundo do meu coração que eu tenha convencido a você a assistir Solo Leveling, porque vale muito a pena. É muito foda esse anime. Comenta aqui embaixo se eu te convenci a assistir e comenta aqui embaixo se você assistiu e compartilha do mesmo sentimento que eu. Ou também se não compartilha, comenta aqui embaixo que eu quero saber, tá? Então se você gostou desse projeto e quer que ele continue, ou falando desse anime ou de outro que eu tô assistindo, curte, se inscreve, ativa o sininho, que isso é importante demais, galera. Rumo a 3K. Conto com você. Valeu e falou! Tchau!